Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu estou passando aqui rapidamente para deixar para vocês uma porção de uma das aulas que nós abordamos na oficina de pregadores, de uma forma bem sucinta, de uma forma bem acessível, bem conclusiva. Eu vou deixar para vocês aqui a parte 1 da aula chamada divina. Eu estou disponibilizando essa aula para vocês aqui sobre chamada divina. Para tanto, eu vou ler para vocês um texto que está na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 2 e o versículo de número 21. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Eu quero frisar com vocês aqui essa primeira parte, onde diz, porque para isto sois chamados. Você sabia que a base central na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de um pregador, na vida de um profeta, na vida de um sacerdote, a base central da sua vida, a partir do momento que esse é escolhido por Deus, a base central é a sua chamada. A chamada divina é a matriz, é a raiz, é o alicerce da vida de um pregador, de um homem e de uma mulher de Deus. No que diz respeito à área da pregação, a chamada de Deus ela continua sendo a matriz, a raiz, a plataforma na vida de um pregador. A palavra pregar, o verbo pregar, ele vem de uma raiz, de uma pronúncia grega que é querisso. A expressão querisso é a mesma expressão pregar. Porém, a ideia dessa palavra é justamente essa, anunciar como um arauto. Quem era o arauto? O arauto, no mundo antigo, ele era um porta-voz do rei, o porta-voz de um governador ou de um líder político. Ele ia adiante daquela pessoa e trazia ao povo o que o rei queria falar ao povo. Naquela época havia muitos protestos, havia muitos riscos, por questão da política e o governo não ser aceito pelo povo, então, por questão de um risco de um acidente, de um atentado, de morte, enfim, o arauto ele ia na frente. Então, o mensageiro ele ia, colocava a sua vida à frente e falava ao público, falava ao povo, à população, o que o rei queria transmitir. Tá? A palavra pregar ela tem a ver com essa expressão que é a palavra querisso. Mas existe uma outra palavra também, que se pronuncia no grego, que também é usada para a palavra pregar. É a palavra didaquê, mas se escreve didaché com CH, tá bom? A palavra didaquê também é como se fosse pregar. Porém, a palavra didaquê, ela na área da pregação é utilizada com a ideia de ensinar com respeito à conduta, tá? Então, da onde surgiu a palavra didática ou a palavra didático, tá bom? Como você quiser expressar. Então, o arauto, o pregador, o mensageiro, ele era o queriço, né? Ele era aquele que trazia do rei e entregava para o povo. Já a palavra chamada, e você vai ver esse verbo chamar, principalmente no Novo Testamento, se fala muito sobre esse verbo chamar. O verbo chamar, ele vem de uma expressão no grego
que se pronuncia Kalel. Kalel. O que é o Kalel? A palavra Kalel, a ideia da palavra Kalel é chamar, é convocar. Mas existe uma outra palavra também que é utilizada que tem a ver com isso, né? Porque Kalel é uma abreviação dessa palavra, a palavra proskalel. Proskalel, diferente de Kalel, é um pouco mais detalhado, porque Kalel é chamar, convocar. Proskalel é chamar de um lado para o outro, tá bom? Então, chamada divina é isso, é o Kalel ou o proskalel, é ser chamado de um lado para o outro. Então, nós somos chamados, tá? Nós somos proskalel para sermos queriço, para sermos mensageiros, arautos do reino de Deus, trazer do rei para entregar ao povo. Bom, chamada divina. Chamada divina é um assunto muito atual, porque Deus continua chamando. Deus continua chamando. A Bíblia ela só fala de 2 tipos de chamada. A Bíblia só nos apresenta 2 tipos de chamada. Você pode ver alguém aí citando um termo, falando, querendo especular um outro tipo de chamada, mas a Bíblia só nos apresenta 2 tipos de chamada. O primeiro é a chamada universal e segundo é a chamada específica. Chamada universal também é chamada de geral ou chamada específica. Eu separei aqui alguns textos para vocês. Por exemplo, 1 de Pedro, o capítulo 2, o versículo 9, ele diz respeito a essa chamada que é chamada universal. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para seguir as suas pisadas. Isso aqui é chamada universal. Todos foram chamados para seguir as pisadas, o caminho de Cristo. Há um outro texto que eu separei aqui, que é o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 9, que diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Isso é chamada universal. Existe ainda uma outra referência que diz muito a respeito disso, que é aquela referência onde Jesus disse que fomos chamados para pregar o evangelho a todo mundo. Isso está em Marcos, capítulo de número 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vocês vão perceber que no capítulo 16 de Marcos, versículo 15, e nas outras referências que eu citei a vocês aqui, tanto de Pedro como de Timóteo, não há especificação, não há qualificação e também não há proporção. Vamos lá gravar isso? Não existe especificação, não existe qualificação e não existe proporção. Primeiro, não existe especificação. Não está especificando: vá aos pastores, pregue os obreiros, pregue só as mulheres, pregue só os homens. Não. É imperativo para todo aquele que foi chamado por Jesus, tá? Dentro da chamada universal, todos nós somos pregadores. Então, sendo assim, não há desculpa para pregar o evangelho, tá? Não há desculpa para pregar o evangelho.
Número 2, além de específica, também não há qualificação. Ou seja, não há necessidade de qualidades. Uma boa voz, um grande conhecimento, um grande poder aquisitivo, uma boa vestimenta. No mundo antigo, os mensageiros eram conhecidos pelas suas roupas, pela sua oratória, enfim. Mas dentro da chamada universal não há necessidade de qualificação, tá? Então nós não temos que dar desculpas dentro da chamada universal. Terceiro, também não há proporção, ou seja, não há quantidade, seja de palavras, seja de meios, de métodos, tá bom? Para pregar o evangelho. Ou seja, você não precisa conhecer a Bíblia toda para pregar o evangelho. É muito bom se você conseguir conhecer a Bíblia toda, mas não é necessário para a chamada universal. Não é necessário, tá bom? Então, se você dizer para alguém apenas que Jesus a ama, isso já é suficiente para que Jesus possa fazer uma grande obra salvadora sobre a vida dessa pessoa. Mas existe uma segunda chamada na Bíblia, que é a chamada específica. Chamada específica. O que é a chamada específica? Ora, o próprio nome já a identifica. Ela especifica, ela detalha, ela reserva, ela isola da chamada universal. A universal está em torno de todo mundo, através de todo mundo, mas a específica não. Por exemplo, texto de Mateus, capítulo 4, e o versículo de número 18, é uma boa referência para isso. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. A chamada específica é diferente da chamada universal. Muitas das vezes, na sua maioria, na Bíblia, nas Escrituras, ela está harmonizada com a vocação, tá? O que é vocação? A vocação é a inclinação para um talento, para uma função, tá? Por exemplo, aqui, os discípulos eram pescadores de peixe. Eles eram pescadores natos, sabiam fazer. Por isso Jesus vai utilizar a expressão no convívio deles, no trabalho deles, para trazê-los para o mundo espiritual, para o reino de Deus. Ele vai atribuir esse trabalho diário deles, né? Essa vocação deles saberem fazer, saber pescar, né? Então, por exemplo, o rei Davi, ele não era um bom soldado, mas ele tinha responsabilidades, ele era submisso, ele tinha características que um soldado precisaria. Por isso, Deus utilizou ele, e por outras questões também, para ser o guerreiro que venceu aquele gigante em 1 Samuel, capítulo 17, capítulo 18, a história de Davi. Porque ele tinha uma vocação, Davi tinha uma vocação, ele tinha uma inclinação para tal função. Podia não ter habilidades, ele podia não ter um jeito, mas ele tinha uma inclinação para tal função. Então vamos lá. Aqui, dentro da chamada específica, Deus harmoniza os talentos, as habilidades da pessoa com a chamada dela, tá? Com a chamada dela. Isso não é regra, porque toda regra tem uma exceção, e dentro da Bíblia essa exceção é chamada de soberania. Soberania divina. É o dia que Deus quer fazer do jeito dele, e ele quer dos protocolos, dos paradigmas. A única coisa que ele não quebra é a sua palavra. Ele não volta atrás na sua palavra. Bom, então, a chamada geral ou universal, todos são chamados mesmo sem talentos, sem dons. Já na chamada específica,
Não é que todos que têm chamadas específicas são chamados porque têm dons, não. Mas Deus harmoniza. Deus harmoniza os talentos daquela pessoa, as habilidades daquela pessoa com a chamada que ela está recebendo. Então, quando Jesus disse, vinde a mim e vos farei pescadores de homens, Jesus estava dizendo que ia utilizar as habilidades deles para conquistar os homens, convencer os homens ao reino de Deus, a voltar-se a Deus. A exemplo disso é Pedro lá no Atos capítulo 2, quando ele prega e como um pescador lançando rede, ele ganha quase 3.000 almas para Jesus. Tá? Então, a chamada específica, ela se harmoniza com o talento, com a habilidade que a pessoa ela recebeu de Deus de forma natural. Pois bem, há um outro texto, que é Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 2, e o versículo de número 4. Marcos, capítulo 2, versículo de número 14, versículo 14. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, ou na coletoria, dependendo da tradução bíblica que você tem, e disse-lhe, segue-me, e levantando-se, o seguiu. Esse Levi aqui é o mesmo Mateus do Evangelho, né? Ele era conhecido como Levi. Jesus passou em frente à coletoria de impostos, naquela época, dos publicanos, e quando passou, viu ele ali e disse, vem e segue-me. Ali, no caso, foi também uma chamada específica, tá? Específica por alguns fatores. Primeiro, porque Jesus chamou ele, passou aonde ele estava. Segundo, porque Jesus chamou ele em particular. E terceiro, porque ele passou a seguir Jesus. Tanto que a chamada dele é tão específica que ele canonizou, né, foi canonizado o seu evangelho, que é o Evangelho de Mateus, que também era conhecido como Levi. Há um outro texto que eu quero compartilhar com vocês, que é Marcos capítulo 3, do versículo 13 ao 9. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar enfermidades, expulsar os demônios, a Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, e o Cananeu. E Judas Iscariotes, o que entregou. Então, todos esses aqui, os 12, eles tiveram uma chamada específica. E para a gente finalizar aqui, a chamada específica é o livro dos Salmos, de número 89, e o versículo de número 20, está escrito assim, achei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi, e com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. Bom, para concluir aqui com vocês, a parte 1 da chamada divina, todos nós recebemos a chamada universal, tá? Mas existem algumas pessoas que receberam de Deus uma chamada específica. A chamada específica, o nome já diz, né? Ela é especializada para uma determinada função. Bom, a chamada específica, ela trabalha com um tempo determinado, uma pessoa determinada em um local determinado. Por exemplo, a passagem do Gadareno, aquele moço, né, que foi liberto e morava em Gadara, ele queria seguir Jesus, mas Jesus ordenou que ele ficasse ali na sua região e pregasse só ali. Você que é pregador, um evangelista, um missionário, um itinerante, enfim. Há um quesito muito importante na nossa vida como pregadores. Primeiro, eu preciso saber que há um tempo para a chamada se manifestar, a chamada específica,
tá? Há um tempo para ela se manifestar, há um lugar determinado para ela também ser manifestada, e há também essa questão do lugar, aquela questão. Existem pregadores que eles nunca vão para outros estados, nunca vão para outras nações, eles são pregadores da região que eles moram, habitam. Existem outros que vão simplesmente ir às nações e sempre ir para as nações e só pregarem para as nações. Isso é chamada específica. É o caso de Paulo, por exemplo, né? Paulo, ele foi chamado especificamente para ser o pregador dos gentios. Bom, eu espero que essa parte 1 da chamada divina, você se identificou com alguma coisa, tá bom? Nós estamos abordando esses temas e outros mais na oficina de pregadores, tá bom? Então, se você ainda não participou, você é o meu convidado a participar da oficina de pregadores, que é um trabalho de aperfeiçoamento pela palavra de Deus. Já há muitas pessoas que participam conosco, já estão envolvidos com esse trabalho, estamos crescendo junto, estamos crescendo, desenvolvendo, aperfeiçoando e valorizando a palavra de Deus. Então, se você ainda não conhece, quer conhecer, você pode entrar nas minhas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, e você vai poder ter acesso aí às informações. Eu vou colocar no vídeo também aí as informações, tá bom? Os contatos para que você possa aderir, participar da oficina de pregadores, tá bom? Oficina de pregadores. Gente, Deus abençoe vocês. Eu espero que essa parte 1 da chamada divina, ela auxilie você em alguma coisa, ela clareie alguma coisa para você. Nós vamos logo adiante aí estar compartilhando com vocês a parte 2 da chamada divina. Se você foi chamado, valorize a sua chamada, cumpra a sua chamada, porque Deus foi quem te chamou. E a sua chamada é a base central do seu ministério, da sua história com Deus. Deus abençoe, fique com Deus.